Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 57, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, ainda tratando do tema O Passe. Na próxima página nós iniciaremos um outro tema, Recordações do Passado. Mas primeiro nós temos que terminar esse aqui, né? Então, Hermínio Miranda ele continua dizendo assim: o passe ajuda os espíritos a despeito deles mesmos. Nesses mergulhos providenciais no passado, mas nem sempre, necessariamente, em vidas anteriores. Lembro-me, a propósito de um doloroso e comovente caso, o espírito era agressivo, violento e de dificílima abordagem. Seu problema central é a mãe, olha só. Tem-lhe ódio mortal da mãe. Ao que parece, destacou-se na vida, mas nunca pôde esquecer-se de suas origens e perdoar a progenitora por ter sido uma pobre e infeliz peixeira no cais. Então, a mãe dele era uma pobre vendedora de peixe num determinado cais, né? Então, provavelmente, conforme mais adiante aqui, eu já posso dizer isso, ele provavelmente não conheceu nem o próprio pai no corpo físico. Então, ele se revoltou contra a mãe, pelo fato da mãe ser pobre, vendedora de peixe. Ela comprava peixe, vendia peixe, né? No cais. Quando vê diante de si o espírito de sua mãe, de braços estendidos, grita-lhe impropérios terríveis, manda-a de volta ao cais, ameaça bater-lhe e humilha-a de todas as maneiras. Creio que ele não conheceu o pai, é aqui que eu disse. E segundo diz, sofreu humilhações na escola por causa de sua vida miserável, numa época de preconceitos muito severos. Então, veja bem, nós sabemos que isso tudo não passa-se de uma somatização. Como assim uma somatização? Quantos milhões de homens e mulheres hoje em dia bem-sucedidos que tiveram uma origem humilde, pobre financeiramente. Quantos milhões de empresários, né? Quantos milhões de médicos, cientistas que saíram lá das comunidades e que
na formatura fizeram, ou melhor, tiveram a satisfação e o prazer de apresentar os pais ali na formatura. Então, se nós pararmos para analisar, o caso desse nosso irmão aqui está relacionado a algum drama em existências passadas. Mesmo que, mostrando aqui, daqui a pouco nós vamos ler, os bons espíritos realizaram uma regressão e ele pôde voltar lá na sua infância. Nesta existência dele, ele voltou na infância. E dali em diante, ele se viu em determinada situação, onde ele já começou a tratar a mãe com certa educação. Isso é muito complexo. É muito relativo. Porque o indivíduo que cresce com esses sentimentos negativos com relação aos pais, com esses complexos, gente, com todo respeito, esses complexos são situações de existências passadas que não foram solucionadas, não foram acertadas. Por isso, esses complexos, não é? Porque presta atenção para você ver com todo respeito. Olha só. Então, sofreu humilhações na escola por causa de sua vida miserável. Ora, quantas crianças hoje em dia sofrem, né, humilhações de diversas formas. Eu mesmo, veja bem, eu quando fui à escola, eu ia descalço. Aquele molecão lá na escola com 8, 9, 10 anos, descalço. Porque a família tão pobre, mas tão pobre, 8 irmãos, que meus pais não tinham condições de dar assim o mínimo, tudo, o mínimo. Sapato, roupas. Então, mas reclamando não, graças a Deus que eles, né, me botaram aqui no corpo físico, me tiraram lá do umbral e me puseram aqui no corpo físico. Graças a Deus. Então, eu não cresci com esses complexos. Eu não tenho nada que reclamar da minha mãe, do meu pai, por esses motivos, não é? Por quê? Porque eu não trago nada de existências passadas com relação a eles. Então, aqui na Terra, nós temos que culpar alguém pelos nossos insucessos, pelos nossos problemas. Nunca que nos culpamos. Nunca que nos culpamos. E sim, achamos melhor culpar alguém. E quase sempre culpamos aqueles que estão ali mais próximos. Então, olha só, numa época de preconceitos muito severos, ajudados por nossos passes, os amigos espirituais fazem com ele uma regressão de memória.
até a infância. Quando muito pequeno ainda, aceitava a mãe. Quando muito pequeno ainda, ele não tinha problema nenhum com sua mãe, porque dependia dela e a consciência do seu drama interior estava adormecida, né? E a consciência do seu drama interior estava adormecida. Então veja bem, e a consciência do seu drama interior estava adormecida ali naquela fase de idade, naquele período de idade, na infância, né, muito criança, aquele processo ainda encontrava-se adormecido. Mas conforme ele foi crescendo, eclodiu como se fosse uma rosa que desabrocha. Ele se tornou sonolento aí nos trabalhos ali de regressão, né? Ele se tornou sonolento e com voz mansa começou a chamar pela mãe até que adormeceu sobre a mesa e foi retirado. Mas veja bem, olha só, vamos dar sequência. Na semana seguinte, voltou novamente com todo o ímpeto, agora agravado pelos ardis que utilizamos contra ele na sessão anterior. Ainda muito difícil, está pelo menos em condições de ouvir melhor o que lhe digo. Começa a pedir-lhe que procure compreender a mãe. Ele sabe que o espírito é imortal e que vivemos muitas vidas. Por que razão teria ele, por exemplo, escolhido aquela mãe e não outra? É porque já estava ligado a ela anteriormente. Ademais, sabia ele das obsessões de que ela fora vítima. Sabia ele das obsessões de que ela fora vítima? Foi isto, precisamente, que rompeu o dique das suas emoções represadas. Ele próprio fora seu obsessor, enquanto ela se encontrava na carne e ele permanecia no mundo espiritual. Perceberam que, no início do vídeo, praticamente eu já desconfiava de algo, porque encontrava-se aquela matéria adormecida. Então, conforme dissemos no princípio desse vídeo, algo em existências anteriores não foi solucionado, não foi resolvido. Porque se fosse levar por esse lado, a humanidade toda, praticamente 90% da humanidade, seriam revoltadas com seus pais. Porque, conforme já dissemos, um número inimaginável de cientistas, médicos, profissionais hoje formados, bem-sucedidos, milionários, trilhardários, tiveram uma origem aqui no corpo físico pobre financeiramente, praticamente muitos não tendo nem o que comer. Se nós pararmos para analisar a história de alguns jogadores, por exemplo, quantos jogadores famosos que não tinham dinheiro nem
para pagar o ônibus, aquela circular para levar eles para lá, para cá. De tão pobre. Tem alguns jogadores que eu conheço a história que eles pediam emprestado aos amigos a chuteira dos amigos para poder jogar, porque eles não tinham dinheiro para comprar chuteira. Quando naquela fase juvenil, né? Então, quantos milhões de pessoas hoje, né, bem-sucedida, que tiveram uma origem pobre em todo sentido. Quem nunca foi humilhado quando criança aqui na Terra? Praticamente todo mundo fomos humilhados. Praticamente todo mundo fomos humilhados por algum motivo. Mas que mesmo assim não deixamos de amar os nossos pais. Continuamos, né, ali amando, respeitando os nossos pais e tudo mais. Então, num caso desse aqui, tinha que existir só mesmo existências passadas para esclarecer. E aqui nós deparamos com a situação quando Hermínio Miranda, através do levantamento, no diálogo com o espírito, Hermínio Miranda descobre que ele, esse espírito, né, que não gostava da mãe, que detestava a mãe, ele fora em existências passadas obsessor daquela que naquela existência fora sua mãe. Era sua mãe. Olha para você ver que coisa. Então ele foi o obsessor dela em existências passadas. Por algum motivo. Vamos continuar só para ver? A sua reencarnação, através dela, foi um recurso da lei divina do reajuste necessário a ambos. Num flash doloroso, ele compreendeu todo o seu drama terrível e entrou numa tremenda crise de remorso. Olha só, aí sim, né? Num flash doloroso, ele compreendeu todo o seu drama terrível e entrou numa tremenda crise de remorso. Então pensemos da seguinte forma. Não sei se você já parou para analisar durante o esmiuçamento desse livro, quantas vezes os espíritos retornavam ali à reunião mediúnica de desobsessão. Centenas de vezes. Igual o caso desse irmão aqui. Depois de várias reuniões, ele, né, chega todos a essa conclusão que foi possível nessa regressão mostrar a ele o que ele e ela, sua mãe, eles haviam praticado em existências passadas. Então prova que aquele ódio que ele sentia, né, por ela ou dela, aquele ódio, aquela raiva. Eu odeio a minha mãe por ela ser pobre, uma peixeira do cais. Isso não tem fundamento aqui atual. Isso são fatores de existências passadas. Conforme disse em algum momento, quase sempre
achamos mais fácil culpar o outro. Minha mãe não presta, meu pai não presta, meu irmão não presta, minha irmã não presta. E a gente fica tecendo comentários depreciativos a respeito de Deus e do mundo. Mas a gente não para nos analisar, né? Então vejamos aqui, ó. Em suma, o passe tem importante lugar no trabalho mediúnico, mas precisa ser utilizado com prudência e sob cuidadosa orientação dos trabalhadores desencarnados. É necessário, sim. Não deve ser empregado para atordoar o manifestante, exatamente quando precisamos de sua lucidez para argumentar com ele sobre o seu problema. Mas, às vezes, precisa ser aplicado exatamente para serená-lo e prepará-lo para outra ocasião em que se apresentará mais receptivo. Tenho perfeita consciência das dificuldades que o problema oferece e do embaraço em que me encontro para ser mais específico na formulação de observações concretas e de normas de ação mais definidas. Em assuntos dessa natureza, é melhor confessar a escassez de conhecimento do que arriscar-se a ditar regras que não estão nitidamente definidas pela experiência. Se posso sugerir alguma coisa, é que exercitem com parcimônia o recurso do passe em espíritos desencarnados e observem atentamente seus efeitos e possibilidades. Um dia saberemos mais acerca desse precioso instrumento de trabalho no campo mediúnico. Então aqui encerramos, né, esse tema, o passe. Então aqui nesse encerramento, Hermínio Miranda, ele nos orienta a respeito da prudência, do bom senso. Devemos empregar sim o passe, mas com cautela, com bastante disciplina, com bastante amor. Então, nada melhor que aliar os dois, tanto teoria e prática e teoria. Agora, o próximo vídeo, nós vamos iniciar um novo tema, recordações do passado. Vamos para o próximo vídeo.